Olá, meu amigo, minha amiga, chegamos ao final da semana, pela graça de Deus, não é verdade? Obrigado aí por sua companhia diária. Vamos continuar aí com a nossa comunhão com Deus através do estudo da palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você compartilha esse vídeo, interage com ele, se inscreve no canal, fazendo com que ele se torne relevante e assim o YouTube vai entender que ele precisa ser promovido. Se você fizer assim, eu tenho certeza que nós alcançaremos mais pessoas. Então, obrigado porque você já fez. Se você ainda não fez, interaja conosco, compartilhando, escrevendo aqui no chat, se inscrevendo no canal. Tudo isso é importante, dando o seu like, o seu dislike também é importantíssimo. Faça isso porque nós iremos alcançar mais pessoas, tá bom? Ajude-nos a pregar o Evangelho. Eu faço tudo isso aqui e a única coisa que você vai fazer, se você concordar e gostar desse conteúdo, é compartilhá-lo com seus amigos e fazendo tudo isso que eu estou dizendo para que nosso alcance seja maior. Vamos juntos fazer aqui um apanhado geral do que nós estudamos durante essa semana. Bom, nós vimos aqui nessa semana como que o pecado age, né? Eu até falei aquela ilustração, você joga uma pedra numa água, no rio, numa lagoa, e forma-se ondas que vão se expandindo até chegar às margens. Você se lembra que o pecado de Adão e Eva teve influência e consequências terríveis já nos seus dias, quando os seres humanos perceberam que os animais ficaram bravos, a terra produziu espinhos e cardos, eles do suor do seu rosto haveriam de colher e comer o seu pão de cada dia, e eles tiveram filhos e tiveram a desagradável experiência de ver um dos seus filhos matando o outro, e Caim se tornou aí um apóstata, um desviado, não se arrependeu. Deus poderia ter matado ele, porque ele merecia a morte, porque derramou o sangue do seu irmão, mas Deus não puniu Caim imediatamente para dar-lhe uma chance, de arrependimento, mas ele não aproveitou e criou uma geração inteira de pessoas rebeldes a Deus, até que o mundo inteiro fosse influenciado por essa onda maléfica e o povo se tornou mau. E diz a Bíblia que Deus derramou seu dilúvio sobre a humanidade, extinguindo a humanidade. E você viu que Deus fez a aliança com Noé baseado na graça e na misericórdia, porque Noé também era um pecador, não era diferente dos seus contemporâneos, no sentido de estar na mesma condição de pecadores. Porém, Noé tem uma diferença. Romanos 12, verso 2, você se lembra que ele não se conformava com o mundo, mas ele se transformou pela renovação da sua mente. Ou seja, o seu coração era íntegro, ou seja, ele não servia a Deus pela metade, fracionado, ele servia a Deus completamente, né? E por conta disso, diz a Bíblia, que ele era justo e íntegro e andava com Deus. Claro que essa terceira característica fez possível as duas primeiras características. O andar com Deus fez com que ele fosse justo e fosse íntegro. Essa foi a grande diferença de Noé. E Deus estabeleceu a aliança com Noé, e quando o dilúvio passou, Deus colocou aquele arco como um sinal da aliança, demonstrando que ele haveria de nunca mais extinguir a humanidade pelas águas de um dilúvio. E 5.000 anos se passaram e nós ainda não fomos destruídos pelas águas do dilúvio, demonstrando que Deus cumpre as suas promessas. Veja que o arco-íris foi dado, e nessa aliança, que inclusive traz a expressão aliança eterna, que Deus fez com a humanidade, que seria Noé e seus filhos e as suas noras, ali não há menção alguma da contraparte de Noé, de obedecer a algum mandamento, alguma imposição. Não. Simplesmente Deus faz aliança colocando o seu arco no céu, demonstrando que Deus é bondoso e misericordioso para com todos, independente se eles creem ou se não creem, independente se eles são fiéis ou não são. Deus haveria de mandar a chuva, o sol, a terra produziria os seus frutos para beneficiar a todos, demonstrando aí a amor e a misericórdia de Deus para com a humanidade. Nós vimos também o termo remanescente e como Deus
salvou o remanescente, o restante da humanidade que a humanidade havia se desviado, havia se perdido, mas havia alguém, que era Noé e sua família, que buscava o Senhor. E nós vimos ontem que Deus salvou, inclusive, alguns antediluvianos, antes do dilúvio, porque eles acreditaram na pregação de Noé, e infelizmente morreram antes do dilúvio. Então foram salvos. Não foi somente a Noé. Noé foi preservado daquela mortandade iminente. Mas muitos acreditaram na pregação de Noé e acabaram morrendo antes do dilúvio. Afinal de contas, demorou 120 anos para que o dilúvio chegasse naqueles tempos. Muito bem. Deixa eu ler para você o que está escrito aqui na lição. Esse texto da lição sexta-feira eu sempre leio porque é o resumo, é o supra-sumo. Veja o que diz aqui. O arco-íris, um fenômeno físico natural, era um símbolo apropriado da promessa de Deus de nunca mais destruir a Terra por uma inundação. Uma vez que as condições climáticas da Terra seriam diferentes após o dilúvio e que na maioria dos lugares do mundo a chuva tomaria o lugar do antigo orvalho que molhava o solo, era necessário algo para aquietar os temores humanos, cada vez que a chuva caísse. A mente espiritual pode ver nos fenômenos naturais revelações que Deus faz de si mesmo. Assim, o arco-íris é uma evidência para o crente de que a chuva trará bênçãos e não destruição universal. Interessante, não é? Naqueles tempos, nos tempos de Noé, somente um orvalho caía e regava o solo. Nunca eles haviam presenciado uma chuva como presenciaram no dilúvio. Bom, tudo isso mudou-se depois do dilúvio. Chuvas haveriam de cair todos os anos, em cada estação. E como eles viveriam em paz, sabendo que aquelas chuvas que estavam caindo não haveria de se tornar um dilúvio, pela presença do arco-íris, pela presença da aliança que Deus fez com Noé. Todas as vezes que eles vissem esse arco-íris, se lembrariam aí da misericórdia e da bondade de Deus. Interessante que a história do dilúvio não é exclusividade da Bíblia. Aí algumas mitologias trazem um conceito de uma destruição universal também. Deixa eu ler uma para você que está aqui na lição da Escola Sabatina. Diz assim, naqueles dias o mundo fervilhava, o povo se multiplicava, o mundo bradava como um touro selvagem, e o grande Deus foi despertado pelo alarido do povo. Enlil ouviu aquele alarido e disse aos deuses no concílio: o alvoroço da humanidade é intolerável e não se pode mais dormir por causa de Babel. Então os deuses concordaram em exterminar a humanidade. Essa é uma história recorrente, era recorrente naqueles tempos. Mas veja que os deuses aqui tomaram a decisão de destruir a humanidade, exterminar completamente, porque eles não conseguiam dormir. Que razão, né, para exterminar a humanidade? Compare isso com a razão que fez com que Deus destruísse o mundo. Compare isso com o tempo que Deus deu de prazo, de graça, 120 anos que Noé pregou. Veja a diferença entre o pensamento popular e a revelação que nós temos das Escrituras. Deus, de fato, tinha que colocar um ponto final na história do pecado, mas ele fez não antes de tentar levar aquele povo a um arrependimento. Deixou alguém, que era Noé, que mesmo se ele não falasse uma única palavra, a sua própria vida era um sermão diário para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Mas mesmo assim, Deus incentivou, melhor dizendo, Noé a pregar audivelmente, através da construção de uma arca e também através dos seus sermões falados, de que Deus haveria de derramar um juízo sobre a terra que extinguiria completamente os seres humanos e todo o ser vivo. E bom, como consequência, nós vimos que alguns se converteram, mas morreram antes do dilúvio. É assim, meu amigo, esse Deus que se revela nas Escrituras
é um Deus maravilhoso. É na Bíblia, somente na Bíblia, que nós entendemos completamente o seu caráter. Quer dizer, completamente impossível, mas entendemos aquilo que é possível ser entendido, aquilo que nos foi revelado. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós chegamos a essas conclusões. Que coisa maravilhosa, né? Nós não precisamos servir a Deus baseado no medo, não. Nós servimos a Deus baseado no amor, na admiração que nós sentimos por Ele, porque Ele foi capaz de fazer tudo o que fez para nos salvar. Se alegre, porque esse Deus que criou o mundo, esse Deus que salvou Noé, recriou a humanidade, esse Deus que nos deu Jesus como seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, esse Deus que haverá de criar novos céus e nova terra e que nos haverá de salvar para sempre, é o Deus que te conhece pelo nome, é o Deus que te ama, é o Deus que deseja o melhor para a sua vida. O que eu e você devemos fazer? Nos render à influência dele por meio da sua palavra. Por isso que é importante você estudá-la todos os dias. Se renda a ele. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Deixa ele cuidar de você, porque você não sabe cuidar de si mesmo. Eu também não sei. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida no futuro. Em relação ao futuro, nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz. A melhor coisa que eu e você podemos fazer é depor as nossas armas e dizer assim: Senhor, cuide de mim, me ajude, me dê a sua bênção. E é isso, exatamente isso que Ele está desejoso de fazer por você. Tá bom? Feche os olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez. Mais um estudo, mais uma garantia, mais uma certeza de que o Senhor nos ama e que o Senhor muito em breve virá para nos buscar. Toma-nos para sermos Deus inteiramente, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria, meu amigo, minha amiga, estar com você todos esses dias, estudando, meditando, refletindo sobre a palavra de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Espero você amanhã para continuarmos o nosso estudo. Amanhã nós iremos entrar na lição 4, cujo título é Uma Aliança Eterna. Você não perde por esperar. Deus te abençoe. Aproveite bem o seu dia.